A gente tem, eu costumo brincar, começar a resposta com uma brincadeira, a gente tem uma adolescente, que é a Lei de Acesso à Informação, e uma criança, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E elas, por mais madura que esteja a Lei de Acesso à Informação, elas se comunicam, ainda que de modo próprio, porque se eu, por um lado, preciso dar transparência, e a lei é a lei da transparência, as medidas adotadas, as práticas adotadas, as providências, enfim, aos processos de um modo geral na administração pública, e o Poder Judiciário não foge disso. Por outro lado, veio essa criança, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, para privilegiando hoje o direito fundamental à privacidade dos dados, catalogado através da Emenda Constitucional 115, que alterou, que acrescentou o inciso ao artigo 5º da Constituição Federal, para exatamente proteger esses dados. Os pseudos conflitos ou as aparentes incongruências surgem exatamente quando eu tenho, por um lado, o dever de informar, ou seja, de dar publicidade, e por outro, a necessidade de proteger algum dado relacionado à privacidade de uma pessoa física. Mas como isso se resolve? No caso concreto, fazendo-se o que a gente chama de ponderação. Então eu vou precisar, dentro daquela situação posta, identificar se se trata de uma divulgação de dados que a lei impõe, exemplo, a folha salarial dos servidores e magistrados do TRT da 9ª Região, a lei me impõe essa transparência, mas, por outro lado, a Lei Geral de Proteção de Dados me impede de divulgar dados sensíveis dos magistrados, dos servidores, e mesmo dados que não são sensíveis, mas merecem uma proteção, como número de CPF, número de documentos de um modo geral. Então, nós percebemos que os portais da transparência vão lá e divulgam as folhas de pagamento, mas sem identificar o número de matrícula, ou quando muito identificam o número de matrícula, que é um número de uso restrito, né, dentro das cortes, dentro da administração pública. Mas não divulgam CPF, identidade, tampouco endereço dessas pessoas, porque seria uma divulgação desnecessária. Ou seja, eu posso dar transparência sem violar a privacidade dos meus servidores e dos meus magistrados. Então, com esse exemplo, fica evidente que há uma comunicação possível e se harmonizam. Em vez de brigarem, dialogam essas duas leis fundamentais para a República Brasileira.